Agora à tarde, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Em um telefonema em julho desse ano, o republicano teria pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que investigasse o filho de um dos principais adversários do Trump, que é o democrata e provavelmente candidato democrata em 2020, Joe Biden. E por este caso é que ele deverá ser investigado, diz a presidente da Câmara dos Deputados, a deputada democrata. Isso é uma quebra da Constituição americana, continua ela. O presidente precisa ser responsabilizado, ninguém está acima da lei. Disse ela após o encontro com a bancada democrata, que tem maioria, inclusive, na casa. Dos 435 deputados, é necessário, para abrir o processo de impeachment, 218. Até o momento, já 172 imediatamente se manifestaram. Faltam, portanto, 46 deputados para atingir o número mínimo para abrir um processo de impeachment de Donald Trump. Vocês não ouviram errado, é isso. E aí é interessante porque o presidente brasileiro amarrou seu destino a Trump. Lembra que quando ele visitou os Estados Unidos, foi aos jardins da Casa Branca, inclusive se lançou quase aos pés de Trump e disse que eu apoiava a reeleição em 2020, fez largos elogios, etc. Sempre daquele jeito, como se fosse um aio e lá fosse o amo, daquela jeito bem subserviente, como nunca nenhum presidente na história do Brasil fez. Mas Jair Bolsonaro fez uma coisa vergonhosa, coisa que causou vergonha acho que a todos os brasileiros, né? Sendo assim, a grande questão é que sempre acentuei que ele achava que as relações se davam entre pessoas, entre partidos e entre governos. Não é nenhuma dessas três. A relação se estabelece entre estados, entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América. A grande questão é que nós vamos ser muito prejudicados por essa aliança irresponsável feita pelo neofascista presidente do Brasil com o extremista presidente norte-americano. Isso vai trazer seríssimos prejuízos ao Brasil. A questão que se coloca agora, que a sua aliança agora é com quem? É com o republicano, que tudo indica, será, se não nessa semana, na próxima, faltam poucos votos, poderá ser aberto um processo de impeachment contra ele. Lembrando que no caso de Israel, onde também Netanyahu perdeu a eleição, fez 31 cadeiras e o Azul e Branco fez 33, e dificilmente ele será o primeiro-ministro, né? Também Netanyahu tem vários processos de corrupção. Esses são os aliados do Bolsonaro, os corruptos, aqueles que violam a Constituição, né? Por isso que eu digo sempre que ele mais odeia é isso, é a Constituição de 1988. Mas, no caso norte-americano, tudo indica que será aberto esse processo de impeachment do Trump. Ou seja, sendo assim, o cenário eleitoral de 2020 está bastante complexo, no caso norte-americano. Lembrar que as pesquisas atuais dão a Biden cerca de 17 pontos de vantagem em relação a Trump. Claro que agora é um cenário, o ano que vem é outro. Será, se é que no ano que vem Trump ainda é presidente dos Estados Unidos, porque é depender do que pode ocorrer. Por quê? Você falta ainda 46 votos na Câmara dos Representantes, aí você envia ao Senado. O Senado é composto por 100 senadores, são 50 estados, 2 senadores por estado, e é necessário ter 2/3 dos votos, e aí a maioria é republicana. Porém, já em 1868 e 1999, o Senado recusou nessas duas vezes, né? Mas, ao caso de Richard Nixon, em 1974, que quando o processo foi aberto na Câmara dos Deputados, ele optou pela renúncia. Então, vamos ver o que vai ocorrer. Mas a tendência é, depois de tantas que o Trump fez, olha o que ele fez, né, nesses 3 anos de gestão, agora ele está recebendo a resposta. E como em toda democracia, a resposta dentro da Constituição.